Olá, sou a professora Joelma. Quero dizer que é um prazer estarmos participando aqui do Congresso Internacional de Conexões Globais, compartilhando aqui parte dos nossos estudos acadêmicos. Hoje apresentando o artigo Evasão Escolar, e Juventude, Desafios do Currículo e das Políticas de Permanência. Quero justificar que esse trabalho é de autoria principal da professora Maria Edith Ferreira, que não se faz presente nesta apresentação por motivo de ordem superior. E esse trabalho ele foi desenvolvido não só pela professora Maria Edith, mas por mim, pelo professor Saulo Guimarães e pelo professor Cleito Adriano. Ambos somos orientando do professor Dr. Davidson Bandeira de Moura. Como já dito, nós somos doutorandos em Ciências da Educação pela Universidade Del Sol, a UNADES, que está localizada em Assunção, capital do Paraguai. Bom, trazemos aqui hoje parte dos estudos de ordem qualitativa, onde procuramos garantir a subjetividade nas reflexões com base no dito por Marconi e Lacazzi 2017, que diz que a metodologia qualitativa ela precisa estar ancorada na subjetividade daqueles que a colocam em prática. Bom, trazemos como ponto de discussão inicial o desafio da evasão escolar no Brasil. Então, com base nos nossos estudos, percebeu-se que, de acordo com o IBGE 2023, 18% dos jovens estão fora da escola. E esses jovens têm aí uma faixa etária entre 15 e 17 anos. Então, é muitos jovens fora da escola e é preciso pensar. O que está causando essa taxa de evasão? Cabe justificar também que esse estudo está voltado principalmente para o ensino médio, que é o objeto de estudo principal da professora Maria Edith, que partilha conosco essa necessidade de se discutir a evasão escolar como algo que acontece em todo o contexto educativo brasileiro. Então, ainda com dados do IBGE, 5,9% dos jovens, eles representam também essa taxa de evasão no ensino médio. E 3,9% apresentam aí um grande índice de repetência, que também é um agravante para causar aí o abandono escolar, pela desmotivação da reprovação. Então, a evasão escolar revela contradições entre o direito constitucional à educação e a realidade vivida por milhares de jovens brasileiros, especialmente aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade, porque o maior índice de evasão escolar realmente está na classe menos favorecida no que diz respeito às questões de ordem social, economicamente falando. Então, aqui trazemos as dimensões do fenômeno entre escola e evasão. Pensar essas duas palavras como um paradoxo, é preciso refletir que quando acontece a evasão escolar, ela acontece por motivos singulares que, quando não combatidos, causam nesse jovem descontentamento e, infelizmente, o afastamento da escola. Um dos pontos percebidos com base nos dados de pesquisa é a questão do currículo descontextualizado, que nem sempre dialoga com a juventude, nem sempre dialoga com a necessidade daquele jovem de se sentir pertencente. Uma outra questão é as desigualdades sociais e estruturais, que vai aí de encontro às realidades das populações negras, das populações periféricas, das populações campesinas e tantas outras, como as quilombolas, né, as ribeirinhas. Então, são muitas situações que vêm a ocasionar essa questão da evasão escolar por parte dos estudantes a nível nacional. Uma outra questão é o poder aquisitivo, né? Por conta da necessidade de muitos jovens
trabalharem para contribuir com a renda familiar, eles acabam aí representando 62% dos jovens que abandonam as escolas, principalmente no ensino médio, que é o objeto desse estudo. O outro ponto são as razões de ordem cultural, né? Porque quando a escola não garante o reconhecimento das identidades e dos saberes juvenis, isso acarreta também desafios para a evasão escolar. Nesse slide aqui, trazemos a identidade da juventude brasileira. Então, trazemos aqui uma imagem de jovens plurais, né? Várias faces, vários contextos, várias realidades. E a escola precisa se atentar para o reconhecimento desse direito individual e coletivo, né? Desse direito singular, para garantir que as categorias sociais elas se sintam pertencentes e representantes desse protagonismo juvenil. Para isso, o currículo ele tem o território em disputa. Ele precisa garantir que esse jovem se sinta realmente acolhido no contexto escolar. Para isso, os saberes legitimados através do conhecimento, da valorização, ela vai trazer para a instituição escola significado para esse jovem se sentir pertencente. Para isso, outro ponto se destaca aqui, que é o diálogo. Ele precisa acontecer, porque é através do diálogo que eu vou ter a contemplação e o respeito da garantia dos saberes plurais, dos saberes populares, de modo que esse jovem se sinta aí acolhido na escola. E também se destaca aqui a questão da tensão e da exclusão, porque quando não há essa valorização dos saberes individualizados para o contexto social do estudante do coletivo, isso vai gerar uma desvalorização e gera também uma negação desse pertencimento no contexto escolar. Então, o currículo, como território de disputa, ele precisa, como diz Arroyo, né, atravessar essas tensões para garantir os saberes legitimados e os saberes das comunidades. Aqui trazemos exemplos de algumas políticas públicas de enfrentamento contra a evasão escolar. Em 2009, se destacou o PROEM, né, que é o Programa de Ensino Médio Inovador para Diversificar o Currículo. Em 2011, o Pronatec trouxe articulação entre formação geral e profissionalizante. Em 2020, o PNEI trouxe o apoio à implementação do novo ensino médio. E mais recente, em 2023, chegou o Pé de Meia para garantir aí a poupança escolar para jovens de baixa renda, evitando aí que esses jovens tenham que se evadir da escola para trabalhar e muitas vezes garantir o sustento de suas famílias. Então, falamos aqui um pouco sobre a exclusão simbólica, que muitas vezes a reprodução das desigualdades no que diz respeito aos capitais culturais, ela acontece de maneira mascarada. Quando há enaltecimento de linguagem e comportamentos esperados por alguns que não contempla o todo do contexto escolar, eu estou causando aí uma valorização em detrimento de outras. E isso não é interessante para acontecer, porque ocasiona, como detrimento disso aí, a evasão escolar. Formas de argumentação valorizadas. Modos de revelação com o conhecimento. Perdão, modos de relação com o conhecimento. Práticas avaliativas excludentes. Eu preciso garantir que a avaliação do meu aluno ela seja justa para todos os públicos e assim se evita essa violência simbólica que muitas vezes acontece de forma imperceptível, mas atinge ao grande público do pluralismo do contexto escolar. Então, a evasão pode ser lida
não como fracasso individual, mas como efeito estrutural da lógica excludente do sistema educacional. Aqui trazemos as metodologias ativas e o protagonismo estudantil que ele precisa, né, estar presente no contexto escolar e assim garantir que esse aluno se sinta pertencente no contexto escolar, através da aprendizagem baseada em projetos, através das tecnologias digitais que está aí na atualidade e através da resolução de problemas, evitando que esse aluno se sinta desconexo, né? E sim, realmente se sinta com o conhecimento escolar e as suas realidades concretas, de maneira que ele realmente se sinta pertencente, né? Como diz Freire em Morin 2015, as metodologias ativas promovem o deslocamento do foco do ensino para a aprendizagem, reconhecendo os estudantes como sujeitos históricos que constroem conhecimentos através da interação, reflexão e ação. E aí trazemos também caminhos para a permanência. Como é que eu faço para esse meu aluno se sentir pertencente no contexto escolar? Quais são os caminhos? Então, aqui está alguns, que é a escuta ativa, o reconhecimento identitário, a intersetorialidade e a inovação pedagógica. Eu preciso dar ao meu estudante condição que ele se sinta representado na escola. Como é que eu faço isso? Fazendo essa escuta para poder conhecer esse meu estudante e poder dar condição dele se sentir pertencente no contexto escolar. Bom, aqui trazemos as considerações finais, apontando para a educação como direito de transformação, onde o enfrentamento da evasão exige políticas intersetoriais e práticas pedagógicas inclusivas, que articulem currículo, identidade e condições materiais de vida. E também destacamos aqui que permanecer é resistir, pois permanecer na escola não significa apenas estar fisicamente presente, mas sentir-se parte dela. É ser reconhecido como sujeito de direito, de saber e de voz. Pois, como dizia Paulo Freire, a educação é um ato político e dialógico, que só se realiza plenamente na interação entre sujeitos históricos. Bom, aqui estão algumas referências utilizadas nesses estudos, e no mais, muito obrigada.